Boa tarde, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago uma palavra hoje aqui em 2 Reis 5, onde fala de Naamã é curado da lepra. Eu vou explanar rapidinho aqui, irmãos, por conta do tempo. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like no vídeo e assinassem o meu canal, amém? Vou ler aqui a passagem. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Então, irmãos, essa passagem já é uma passagem assim bem conhecida dos irmãos, e eu vou simplesmente explanar, né? Porque, irmãos, olha como grande Deus fala nessa palavra, uma palavra assim que traz um crescimento espiritual para a igreja, né? Porque olha só, de uma menina que foi tirada do meio da sua cultura, do seu povo, e foi levada cativa. E essa menina já conhecia do poder de Deus, né? Apesar de ser uma mocinha, ela sabia do poder de Deus naquela terra onde ela habitava. E ela foi levada cativa. E quando ela está na casa ali de Naamã, ajudando nos afazeres, ela percebeu, talvez em conversa com a mulher de Naamã, ou por ela ficar ali naquele meio, né? Acabou ouvindo que Naamã tinha um problema seríssimo, grave de saúde, né? Então, estava leproso e com certeza ele ficava muito incomodado aquelas feridas no corpo, né? Então, ele comentava ou reclamava de sentir algum tipo de dor, né? De desconforto. E aquela menina ali ouviu. E na ausência dele, ela chegou para aquela mulher de Naamã e conversou com a sua senhora. E ela falou assim: "Ah, se bem que se o meu senhor ele fosse a Samaria, lá teria um profeta, tem um profeta que ele, ao orar, ele sararia dessa doença, dessa enfermidade que ele tem aí." E a mulher, com certeza, ficou aturdida com aquela conversa, né? Em saber que um homem podia orar e que o seu marido poderia até vir ser curado. Então, ela deve ter buscado saber mais da menina, né? Como chegaria a esse profeta, o que ela poderia fazer. E, e ela deve ter ficado muito ansiosa para que seu esposo retornasse à sua casa, para ela contar dessa novidade. E eu creio que, assim, quando ele chegou, ela não poupou de tempo para poder falar com aquele homem. E aí deve ter chamado aquele homem, deve ter falado: olha, essa menina me relatou algo assim tremendo, que é possível sim, meu esposo, meu marido, meu querido, de você ser curado sim. Olha, com certeza se você for curado, você vai poder desfrutar de um tempo maior de vida, de saúde, de gozo, vai poder trabalhar mais, vai poder conquistar aquilo que tu estava sonhando em conquistar. Muitas pessoas estão doentes, estão enfermas e elas pensam e elas querem que, oh, se Deus me curasse, eu poderia desfrutar mais de tempo para fazer isso, fazer aquilo, ou buscar mais a presença do Senhor, ou realizar um sonho que eu tanto espero. Então, existe um monte de situações, né, irmãos, que é possível sim, uma pessoa que está doente, de repente ela ser curada por conta de uma imposição de mão, de uma oração, né? Então, grandes são as benevolências do nosso Deus. E para o nosso Deus nada é impossível.
E ali, aquela mulher falando com Naamã, ele imediatamente chegou até o rei e ali pediu, né, para que ele se ausentasse, fosse até Samaria, porque ele falaria ali com um profeta que poderia orar por ele e dar-lhe a cura da enfermidade que ele estava passando. E ali o rei logo gostava muito dos seus feitos e ali se dispôs em dar cartas a ele para ele levar até o rei de Samaria. Assim ele fez, só que o rei de Samaria não soube interpretar o pedido, né, para falar com o profeta e tudo. E ele achou que era ele que teria que curar Naamã, sendo que ele havia até se esquecido de que havia um profeta ali, Eliseu. E aí ele se deu conta com o aviso de Eliseu, que soube logo que Naamã teria vindo buscá-lo ajuda, né? E aí, assim, Eliseu mandou recado para o rei: não te preocupa não, porque existe um profeta assim aqui em Samaria, né? É, e aí Eliseu, logo aquele homem, com certeza orientou, o rei deve ter orientado a Naamã que deveria ir até a casa de Eliseu, e ali ele foi. E chegando ali, ele se decepcionou muito gravemente, porque ele achava que seria recebido diretamente ali pelo profeta, né? E não foi isso que aconteceu. O profeta manda o seu servo chegar até ali a Naamã, né? Que era uma pessoa do exército, né? E ali ele coloca e diz para Naamã que ele deveria descer no Rio Jordão ali por 7 vezes e ao sair da 7ª vez estaria curado, restaurada a sua lepra. Mesmo assim, muito ele se indignou, né? Porque ele veio da Síria até a Samaria e uma viagem talvez muito longa e ali ele não foi atendido pelo profeta. E aí ele se indignou e disse: ah, não tem outros rios melhores que eu poderia descer, sendo este o Rio Jordão o mais sujo de todos. E aí ele temia, porque ele já estava com uma lepra, ainda ia entrar num rio que estava poderia estar contaminado, porque ele era mais sujo e tal. E aí, sim, os homens que estavam com ele ali logo orientou a eles, falou assim: mas o senhor fez uma viagem tão longa, não vai ser o rio que vai ser o problema. E assim eles o convenceram de entrar naquele rio por 7 vezes e por que não ser obediente, né? Obedecer o comando ali daquele profeta, porque ele saberia sim se ele seria curado ou não. Então aquele homem ali, chefe da guarda, e ele mesmo assim ouviu aqueles seus servos que estavam ali colocando essa situação, né, irmãos? E, para a glória de Deus, foi o que foi resolvido ali. E ali ele resolveu descer aquelas águas e ali ele desceu uma, duas, seis. Acredito que na 6ª vez aquele homem ali, ele deve ter falado assim: ai, eu já desci 6 vezes e até agora nada. Mas eu acredito que aqueles homens que estavam ali com ele devem ter falado assim para ele: mas por que são 7 vezes, até agora você só deve ter descido 6, então vá mais uma vez, motivando, né, para que ele tornasse a entrar ali naquele rio. E assim ele fez, e na 7ª vez que ele entrou, saiu dali realmente restaurado, curado, né? Eu acredito que não foi só a água que o curou, mas assim a obediência de ter entrado ali naquelas águas e também pela humilhação de ter tirado sua roupa mediante ali aqueles outros homens. Então foi uma situação de grande humilhação e ali ele fez e ele conseguiu vencer a
a sua lepra ali. E tanto é que depois ele pede para o Eliseu, né, em gratidão, né, se ele poderia levar uma saca da areia, da terra dali, daquele lugar, para a Síria, para ali ele homenagear o nosso Deus e tudo, e assim ele fez, e a história os irmãos já conhecem em sua profundidade, então eu creio sim que o Senhor Deus amado tanto salvou e libertou o próprio Naamã, como foi o que está escrito na história, também como aqueles que o seguiam, né? Um número grandioso, com certeza, de outros militares ali, a sua própria casa, a sua família, né? E aquela menina com certeza também ficou muito saudosa ali de saber que o que ela passou de mensagem ali para aquele homem ali se fez, né? Então, irmãos, é isso e eu creio que Deus vai falar ainda muito mais no coração dos irmãos. Compartilhe esse vídeo, eu peço e dá um like e assine o meu canal. Amém, irmãos? Obrigada.